O feito é melhor que perfeito. O feito é melhor que perfeito. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Você é perfeccionista? Porque quando você é perfeccionista, você sempre fica esperando o momento certo, o dia certo, a hora certa, a quantidade de dinheiro certo para começar o seu empreendimento, para começar o seu projeto. Ontem nós falávamos aqui sobre o Valdir da Pipoca, lembra? Se eu não me engano, lá do Paraná. Eu alistei aqui uma série de coisas que ele fez no seu carrinho de pipocas e que se tornou o melhor pipoqueiro do Brasil. Então, eu coloquei aqui o seguinte: primeiro, ele teve personalidade. Pastor Udes, um abração, queridão, Deus abençoe, hein? Primeira coisa, o Valdir lá, ele teve personalidade. Aí eu expliquei ontem que, por exemplo, a Vivo, a Oi, a Claro, a NET, todas essas grandes empresas têm um garoto propaganda. Por que eles têm um garoto propaganda? Porque as pessoas precisam conectar-se com pessoas. Por isso que tem um rapazinho, uma moça, né, uma família brincando, para dar uma cara mais de humano, ok? Então, por que o Valdir vendia bastante pipocas lá? Porque ele tinha personalidade. Ninguém é igual ao Valdir. Segunda coisa eu botei foi higiene. O Valdir, apesar de ser um carrinho de pipoca, ele tinha um avental para segunda-feira, escrito segunda-feira. O outro avental escrito terça-feira. O outro avental escrito quarta-feira. Então, quem chegava no carrinho de pipoca lá do Valdir, sabia que ele tinha higiene. Pastor Leandro, um abração, meu querido. Deus abençoe aí, hein? Então, quando nós temos higiene também naquilo que fazemos ou produzimos, isso gera uma clientela. Outra coisa que eu coloquei é que mesmo sendo um carrinho de pipocas, ele fez 140 inovações. 140 inovações. Tem gente que tem uma empresa que vale talvez 10 mil, 100 mil e não faz uma inovação. É o fim do mundo. Quarta coisa que eu coloquei aqui, que no carrinho de pipocas dele tinha até fio dental. Já pensou um negócio desse? Por que ele chegou a essas conclusões? Porque ele ia conversando com a clientela, alguém deve ter reclamado que ficou uma casquinha no dente, então ele colocou lá um fio dental. A outra coisa que eu coloquei foi cartão. A pessoa comprava geralmente no começo do mês. E aí ele percebeu que no final do mês as pessoas não tinham dinheiro para comprar a pipoca dele. Então ele fez um cartão, fidelizou. Quem comprava no começo do mês podia com esse cartão ter desconto e comprar no final do mês. Resumindo, as vendas do começo do mês e as vendas do final do mês ficaram iguais, pareadas, ok? Sexta coisa que eu coloquei aqui é que ele colocou um disque, o Bismarck, um abraço campeão. E ele colocou um disco, ou seja, você podia ligar e pedir a pipoca. Lembre-se que eu estou falando de um carrinho de pipocas. A sétima coisa que ele fez foi a questão do serviço. Você há de concordar comigo que milho é milho, né? Meu reverendo, um abração, hein? Ei, maravilhas. Então, o que nós podemos entender aqui e compreender? Que se milho é milho, como é que ele poderia disparar, crescer na frente com milho? Não tinha como. Então, o que fez a diferença foi o serviço. Ok? Essas 7 coisas eu falei ontem. E aí eu quero ampliar um pouquinho hoje, porque eu falei sobre a grande foto. Lembra? A grande foto. Alguém aqui já brincou de quebra de cabeça? Escreve aí. Eu já. Quem tem filhos pequenos, eu creio que já brincou aí, né? De quebra-cabeça aí. E vamos montar esse quebra-cabeça. Você já brincou? O que nos faz montar o quebra-cabeça? O que nos faz montar o quebra-cabeça é justamente a grande foto, ok? Então, ou seja, você olha, geralmente na capa, né, do quebra-cabeça, tem ele montado, ele inteiro. E você mistura as peças, fica olhando para aquele quadro e vai montando. Por que muita gente não consegue chegar onde precisa chegar? Porque ele não consegue ter a grande foto. O Bismarck colocou aí, maravilhas, amigo, é isso aí. Pastor Udes colocou aí, abraço, amigo, outro abraço. Então, o que eu começo a perceber? Que as pessoas que eu vejo que pararam no meio do caminho são pessoas que não têm essa grande foto. Essa grande foto, para você poder entender, é o seguinte:
Quem será você daqui 20 anos? Você sabe com exatidão? Daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Você tem a foto, ó, tirou a foto aí? Querido, se você não fizer um projeto, não vai. Tem gente que fala assim para mim, Orlando, eu tenho um monte de ideias. Sabe quanto vale uma bacia de ideia? 0 centavos. Doeu essa, hein? Sabe quanto que vale uma bacia cheia de ideias? Muitas ideias, mas muitas ideias, vale 1 centavo furado. Não vale nada. Ideias não vale nada. O que vai valer, ô pastor Marivaldo aí de Sorocaba, Igreja Batista do Bosque, um abração, querido. E você tem que entender que a sua ideia tem que virar projeto. Se a sua ideia não virar projeto, ela não vale nada. Então está cheio de pessoas que dizem assim, eu estou com uma ideia muito boa. Sim, querido, mas qual é o projeto? Lembra, o próprio Jesus na Bíblia ele ensina sobre isso. Aquele que vai construir, calcule. Ou seja, projete, tem que ter o projeto. Porque senão vai vir alguém, vai olhar o seu prédio, ver que seu prédio está inacabado e vai zombar de você. Vai dizer, olha lá, tá vendo? Começou e parou. Principalmente quando é crente, quando é evangélico, quando é gospel, né? Olha lá, diz que Deus ia abençoar, diz que é dizimista, diz que tem fé. Olha lá, não entra uma pessoa na loja dele, não entra uma pessoa na igreja dele, não entra uma pessoa no projeto dele. Sabe por quê? Porque tem que ter projeto. Então, ontem eu falava sobre isso, eu falei sobre a imaginação. Imaginação é a imagem mais a ação. Imagem mais ação, imaginação. A coisa tem que funcionar. Olha, por exemplo, o meu horário de dar aula aqui é 22 horas e 12 minutos, ok? Aí eu fui fazer uma visita, estive na minha sogra pela manhã, aí agora à noite eu fui num culto de uma pessoa da nossa igreja. Então, nós temos culto nos lares, então eu fui lá. E chegando lá, demorou-se um pouco, porque eu tive que orar pelas pessoas e não sei o quê. Aí eu fiquei olhando para o relógio e eu disse, meu Deus, 22h12 é a minha aula. E eu estou aqui ainda orando por essas pessoas. Aí veio uma coisa no meu coração. Ah, você vai chegar lá por volta de 23h12 em casa. Sabe o que você faz? Comece a aula às 23h12. Então, olha como que eu comecei a aula de hoje. O feito é melhor que perfeito. Se alguém puder escrever aí, seria bom, porque quem for chegando vai lendo. O feito é melhor que perfeito. Agora eu vou explicar isso. O que significa isso? Significa dizer que se você for perfeccionista, você não faz a coisa. Ei, eu estava dizendo aqui que eu comecei essas aulas, são todos os dias. Todos os dias, não vou parar mais não. Todos os dias. Sabe quantos seguidores eu comecei? 0, ó. 0. Ó, 0. 0 seguidores. Aí você diz, Orlando, você é maluco? Você vai fazer aulas para 0 seguidores? Sim, você vai fazendo, vai fazendo. Olha o que nós aprendemos ontem, na aula de ontem. A repetição é a mãe de todo aprendizado. A repetição. Significa dizer que quanto mais eu repetir, melhor eu fico, mais eu aprendo e tenho mais autoridade para ensinar. Então, ó, lembra que uma das aulas também essa semana foi o quê? Não precisa acelerar, é só não parar. Então o que aconteceu? A aula hoje seria 22h12, mas como eu fui num culto fui orar, teve a pregação e depois pediu para eu orar. Aí eu orei e fui atender as pessoas no final, cheguei agora, então estou fazendo às 23h12. Querido, entenda uma coisa que eu quero colocar no seu coração. O feito é melhor que perfeito. Olha aí você participando da aula aí. Olha aí você recebendo o ensinamento. Não é melhor do que eu ter ido dormir? Não é melhor do que eu ter ido falar assim na minha cama? Boa noite, irmã Raquel. Deus abençoe a vida da senhora. Felicidades aí, irmã Raquel. E o que eu percebo aqui? Que a maioria das pessoas se importa com a opinião dos outros. Querido, a opinião dos outros não vale nada também, porque a opinião é uma mercadoria barata que quem emite não tem compromisso com ela. A pessoa que emite uma opinião, uma crítica destrutiva, ela não tem compromisso com o resultado. Por exemplo, alguém pode chegar aqui na minha aula e dizer assim, mas o senhor ia começar às 22h12 e o senhor começou às 23h12. Meu amigo, dane-se,
Estou aqui fazendo, entendeu? O feito é melhor que perfeito. O feito é melhor que perfeito. É por isso que o perfeccionista não prospera. É por isso que o perfeccionista, às vezes, ele até quebra. Por quê? Ele só fica esperando o momento certo, a hora certa, tudo certo. Ó, a irmã que colocou aí, perfeito. É isso, porque vale o que você está fazendo. Ei, tem que entender isso, você tem que ir para cima, fazer as coisas acontecerem. Ó, eu estou começando essas aulas aqui, e eu não aviso, eu chego aqui, pau faço. São todos os dias, às 22h12. Hoje eu estou começando 1 hora de atraso. Se eu fosse perfeccionista, eu ia dizer o seguinte: tá todo mundo dormindo, ninguém vai me ouvir, eu já tenho poucas pessoas ouvindo. Eu vou colocar 23h12, aí é que ninguém vai ouvir. Meu amigo, se bobear, hoje dá mais gente do que ontem. Se bobear, hoje de repente dá mais gente do que ontem. Sabe por quê? Porque o feito é melhor que perfeito. Aí a pergunta da noite é o seguinte: você é perfeccionista? Sabe por que tem gente solteira? Porque está esperando o cara certo, perfeito, que abre a porta do carro, que manda flores, que fala manso, que tem aquele ar assim, né? Meio que, glorioso e tal. Minha filha, você vai morrer só. Você vai ficar pra titia. Ô, Pedrina, que Deus te abençoe. João Pessoa na área, hein? Ei, João Pessoa, que Deus abençoe, viu? Dá um abraço no Christian aí também. Gente, o que tem de gente do Nordeste que me assiste não é brincadeira. Inclusive, eu quero dar aqui uma palavra para o Elon Lopes. Elon Lopes. O Elon, ele é de Natal. Ele me viu no Instagram, gostou do conteúdo que eu passei e ele me convidou para fazer uma live com ele terça-feira agora. E ele falou: olha, eu tenho um evento aqui em Natal e eu gostaria que você fosse um dos palestrantes do meu evento aqui em Natal. Tô dentro. Pode marcar. Geralmente eu estou no Nordeste março ou abril. Passo aí uma semana ou 15 dias, sempre passo aí, ok? Pode marcar. Meu amigo, tem que ter atitude. Se não tiver atitude, não funciona. E para fechar a aula de hoje aqui, eu coloquei algumas coisas aqui que o Valdir se tornou o melhor pipoqueiro do Brasil, não foi à toa. E aí eu coloquei aqui o seguinte: resolva problemas. Quer prosperar? Resolva problemas. Eu estou fazendo o que aqui agora? Resolvendo problemas. Talvez você diga assim: mas o senhor não sabe o meu problema. Não preciso saber. Eu preciso saber que problemas têm soluções. Então, se eu falar aqui de soluções, você terá o seu problema resolvido. Outra coisa que eu coloquei aqui é o seguinte: a resposta está no seu cliente. Então, olha que coisa interessante e impressionante. Comecei a fazer essas aulas, as pessoas começaram a me mandar mensagens. Olha que bênção, que bom, continue, não pare, estou aprendendo muito. Ó, eu já gerei uma conexão com um jovem que ele é fera em marketing digital e ele é de Natal. Você está vendo aí? Então, a internet, ela te proporciona isso. Tem gente que fala para mim assim: mas Orlando, eu moro no sertão, eu moro no interior, eu moro numa cidadezinha de 2.000 habitantes. Meu amigo, a internet é um mundo. A internet é um mundo. Meu amigo, é tanta gente que você pode se conectar. Ei, em vez de você pensar numa loja física, aquilo que eu já te falei aqui durante as aulas, pense numa loja digital. Pense no infoproduto. Pense em alguma coisa que você pode oferecer pela internet. Quando você faz isso, seja um e-commerce, seja um dropshipping, se você faz alguma coisa desse tipo, venda, compra, negocia tudo pela internet, você nem precisa de funcionário. Você nem precisa de funcionário. Olha eu aqui, ó. Eu tô sozinho aqui. Rapaz. Ei, acorda, eu estou sozinho aqui, falando com você. Não tem ninguém aqui do lado, ninguém do outro lado. A minha esposa levantou-se agora, fazer um negocinho pra gente comer aqui, mastigar e não sei o quê. Mas não tem. Amanhã eu posso ter aqui um cameraman, amanhã eu posso ter aqui um fotógrafo, amanhã eu posso ter aqui um cara que edita vídeos, amanhã eu posso ter um cara aqui que na hora que eu estiver falando com você, aparece uma musiquinha e tal, mas eu estou começando sozinho. Quem tem sonhos, vai para cima.
Quem tem sonho vai para cima, é como diz lá o Martin Luther King, I have dream, eu tenho um sonho. Se você tem um sonho, é o Emerson chegando aí na área. Emerson, se você tem um sonho, vai para cima, vai para cima. Não fique esperando, entendeu? Então, resolva problemas. Procure ver alguém aí que está precisando, vai atrás. Essa semana alguém falou para mim, olha, eu nas sextas-feiras estou doando comida para moradores de rua. Eu disse, pode me chamar. Aí você diz assim, mas meu amigo, se você não servir alguém, ninguém vai te servir, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui, a resposta está no seu cliente. Se alguém faz uma reclamação, meu amigo, escute. Teve uma pessoa que falou para mim assim, olha, o senhor mandou a mensagem e o link não ficou bom. O senhor podia mandar separado? Meu amigo, eu fiz. Sabe por quê? Porque o cliente, a pessoa, o amigo, a amiga, quem está me assistindo, é a resposta para a minha vida, é a resposta para o meu propósito. É sinal de que eu estou indo no caminho certo. Sabe o que eu fiz? Fui lá, separei o link, coloquei o link tudo certinho. Bispo Everson, um abraço, meu campeão. Esse homem é de Deus. Bispo Emerson, guerreiro. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente começou a me descobrir. Ninguém sabia que eu estava à noite dando aulas. E através desta senhora que falou para mim sobre, mande o link que as pessoas podem pegar. Tamo junto, queridão. Até depois do fim. Então, o que aconteceu? As pessoas estão começando a descobrir que eu estou à noite. Então, tem muita gente que não sabia que todos os dias, hoje eu comecei mais tarde, mas todos os dias, às 22 horas e 12 minutos, eu estou no Facebook. E agora, provavelmente, às 20 horas e 12 minutos, eu estarei no Instagram. Então, o que acontece? E às 18h12, a cada 2 horas, vou baixando aqui, cada 2 horas, 18h12, provavelmente eu vou estar no YouTube. Então, o que acontece? Eu falei aqui o seguinte, você quer ser único ou você quer ser o melhor? Meu amigo, não queira ser o melhor, porque ser o melhor tem um monte de gente para você concorrer. Tem um monte de gente fazendo o que você faz. Presta atenção comigo. Será que não tem mais ninguém fazendo live? Tem. Será que não tem ninguém mais dando aula? Tem. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ser único. Eu tenho que tratar de assuntos aqui que ninguém trata. Eu tenho que fazer uma pegada aqui que ninguém tem. Então, por exemplo, uma coisa que já me favorece é que eu sou pastor. Então, por eu ser pastor, sabe o que vai acontecer? Muitos pastores vão me indicar, vão assistir, vão me apoiar, vão me dar, vamos dizer assim, ideias para que eu transforme projetos, ok? Sabe por quê? Porque isso é um diferencial a meu favor. Então, quando eu falo algo, mesmo que a pessoa não queira ouvir, mas se ele é um pastor, ele diz assim, rapaz, esse cara é pastor, eu conheço esse cara. Se ele está falando isto, rapaz, olha como é que a cabeça dele é aberta. Será que se eu não abrir minha cabeça um pouco mais, não vai ficar melhor também? Então, eu coloquei isso daqui. Outra coisa, a sua ideia precisa de quanto? Quanto precisa a sua ideia? Por exemplo, nós pastores vamos abrir uma igreja, a gente tem que saber quanto que é o aluguel da igreja, água, luz, despesas, né, a pintura, reforma. Quanto custa abrir uma igreja? Você que é empresário, quanto custa abrir uma empresa? Você é um empreendedor, quanto custa você trabalhar esse seu empreendimento? Cláudio, profeta de Deus, Cláudio Moura, um abração, saudade, rapaz. Apareça para gente tomar um açaí aí. Então a pergunta para você é, a sua ideia, de quanto ela precisa? Tem muita gente, e isso é pesquisa, que no primeiro ano quebra. Por que as pessoas no primeiro ano quebram? Porque essas pessoas, elas não têm ideia de quanto custa a sua ideia. Se você não sabe quanto custa a sua ideia, meu amigo, você vai começar e vai quebrar, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui é o seguinte, tem um investidor. Então, vamos dizer que você precisa abrir uma igreja em tal lugar, ou você precisa abrir uma empresa em tal lugar. Meu querido, você precisa de investidores. Você precisa de pessoas que venham investir no seu sonho, venham investir na sua ideia. Agora, se for só ideia, as pessoas não investem. Você precisa mostrar o projeto. Você precisa mostrar para aquela pessoa que vai funcionar. Olha o que nós aprendemos ontem. O custo calculado é isso aqui, ó. Custo calculado. Você calcula quanto vai gastar e tem um custo relativo. Esse custo relativo é o seguinte,
Se for uma venda, por exemplo, se todo mundo está vendendo a 15 e o seu custo calculado foi 10 e você está bem, está lucrando, está arrebentando com 10, você pode vender até a 12, a 13. Por quê? Porque é um custo relativo. Os outros estão cobrando mais, então você pode subir a sua margem um pouco mais. Outra coisa que eu coloquei aqui é filtre as coisas. Então, sabe qual é o nosso problema? É que a gente não filtra as coisas. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Então, por exemplo, se é uma empresa, qual a identidade da sua empresa? Qual é a visão da sua empresa? Qual é a missão da sua empresa? Quais são os valores da sua empresa? Se é uma igreja, qual a visão da sua igreja? Quais os valores da sua igreja? Qual a missão da sua igreja? Porque se for tudo igual, as pessoas vão dizer, essa aqui é mais perto, e vai naquela lá. Então você tem que ter uma identidade, um diferencial. Lembra do primeiro ponto que eu falei aqui, da personalidade. Então eu comecei falando hoje sobre o seguinte, o feito é melhor que perfeito. O feito é melhor que perfeito. No andar da carruagem, você vai melhorando a coisa. E aí, eu coloquei aqui, por fim, o seguinte, tenha um avatar. O que é um avatar? No mundo do marketing, o avatar é um público-alvo, é o seu nicho, é como é o seu cliente, o que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja. E eu termino falando o seguinte, Jesus fez isso. Jesus, ele tinha como missão a cruz. Ele tinha que morrer na cruz. E ele tinha um público-alvo. Quem era o público-alvo? Quem era o avatar de Jesus nesse caso aqui? O judeu, o povo judeu. Tanto que ele disse assim, eu vim para os meus, mas eles me rejeitaram, não me receberam. E abriu para os gentios. Quem são os gentios? Os outros povos que não eram judeus. Então, se Jesus tinha um avatar, se Jesus tinha um alvo, se Jesus tinha uma meta, se Jesus tinha um foco, você precisa ter também. Então, recapitulando a aula de hoje, a grande foto. Tire uma foto de onde você quer chegar e já se veja lá. Já se veja lá. Pá! A grande foto. Essa grande foto ajuda você a pegar as peças que vão montar o seu quebra-cabeça. Segunda coisa, você é perfeccionista? Porque perfeccionistas não conseguem fazer nada, não conclui nada. Isso é muito perigoso. E a outra coisa que eu falo para você aqui, repetindo de ontem, Lígia, uma boa noite para você. Venda é emocional, compra é decisão. Venda é emocional. Então, eu vejo muita gente, e, por exemplo, a minha praia é negociação. Eu sou bom nisso, de negociar. Mas por quê? Porque eu me preocupo com o emocional. Tem gente que só quer saber de vender. Irmão, não se trata de dinheiro. Dinheiro não é tudo. Faça a coisa por agregar valor. Faça a coisa que vai te gerar autoridade. Então, venda é emocional. Procure saber os 3Ds. Lembra dos 3Ds? Desejo, dúvidas e dor do seu cliente ou do seu público-alvo. Amém? Amanhã eu volto às 22h12. Minhas aulas elas não demoram, são rápidas, são 12 minutos. Eu às vezes estendo um pouco porque algumas pessoas vão chegando depois. Mas periodicamente sempre são às 22h12, ok? A partir de domingo eu vou estar pelo Instagram às 20h12, ok? Avise a turma aí, avise a galera. E se alguém quiser alguma dica, né, do que a gente falou aqui, é só entrar no meu Facebook aí e tem lá todas as aulas. Eu deixo tudo gravado. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, essa é a aula 6. Beijo no coração, Deus abençoe vocês e lembre-se, se ocupar não é produzir. Valeu!